Olá, tudo bem? Eu não vou mais pedir desculpa quando eu ficar muito tempo sem gravar vídeo, porque não é como se eu gravasse constantemente, né? Então, como é um vídeo aqui, um vídeo lá, não tem porquê, né? Desculpa o barulho, tem gente cortando grama, e não dá, a vida acontece, mesmo quando a gente precisa gravar vídeo, né? Então, vai ficar com um barulhinho chato no fundo, mas eu acho que tudo bem. Nós, mulheres biológicas, ovulamos e menstruamos, certo? Certo. Com exceção daquelas que tomam anticoncepcional, fazem uso contínuo para não menstruar e etc. Mas a biologia reprodutiva da mulher envolve ovulação e menstruação, certo? Certo. Acredito que muita gente saiba o que é ovulação, o que é menstruação. Afinal, acontece com a gente, né? Ovulação é quando nós liberamos o óvulo e menstruação é quando a gente menstrua porque não foi fecundado o óvulo e a gente libera o endométrio. Mas será que a gente realmente sabe como essas coisas ocorrem dentro da gente? O que acontece dentro da gente para isso ocorrer? Não sei, acho que esse vídeo vai ficar mais como um informativo ou talvez até ajude alguém que esteja prestando vestibular, quem sabe, né? Mas é curiosidade sobre o que acontece dentro do nosso corpo quando a gente ovula e quando a gente menstrua. No nosso organismo, relacionado a esse ciclo ovulatório, ciclo menstrual, existem quatro hormônios que são assim os principais. O FSH, que é o hormônio folículo estimulante, o LH, o estrógeno e a progesterona. Existem outros hormônios envolvidos nisso, mas não vem ao caso, eu acho. O hormônio FSH, ele age no nosso ovário, nos folículos ovarianos. Quer dizer então que nosso ovário está cheio de folículo imaturo, são os folículos primários, que podem se desenvolver e acabar formando realmente um óvulo. O hormônio FSH age em cima desse folículo e faz com que esse folículo cresça, com que ele se desenvolva e amadureça e etc. A gente normalmente tem o amadurecimento de um folículo por vez, assim, mais ou menos, digamos assim. Então a gente libera um óvulo por vez. Então, num ciclo é estimulado um folículo no ovário direito e no outro mês é estimulado um folículo no ovário esquerdo. Conforme esse folículo cresce, ele vai liberando estrógeno, que é um dos hormônios importantes para o funcionamento do nosso ciclo. Então ele está lá crescendo, blá blá blá, amadurecendo, com o óvulozinho se desenvolvendo lá dentro também. Curiosidade só, mas essa célula, que a gente chama de óvulo, na verdade, o nome correto dela, assim, biologicamente falando, não quer dizer que a gente tem que usar o termo corretíssimo para a biologia, mas é só uma curiosidade. Mas ele só passa a ser chamado de óvulo mesmo depois que rola a fecundação. Um negócio meio louco, tem a ver com divisão celular, etc. Mas enfim, só curiosidade. Então tá, esse folículo em amadurecimento começa a liberar estrógeno. Essa concentração mais alta de estrógeno no nosso sangue começa a ter, porque o folículo está liberando estrógeno, faz com que a gente tenha um pico de LH. Esse hormônio LH, ele vai fazer com que ele vai agir sobre o folículo já maduro, que chama, o nome biológico, científico, academicista, sei lá, o nome biológico dele é folículo de Graafi. O LH age sobre o folículo maduro e promove a ovulação, que nada mais é do que o rompimento do folículo para que o óvulo saia. Saiu o óvulo do folículo, ele vai em direção à tuba uterina, etc. Esse folículo que ficou lá sozinho, sem o óvulo dentro, sob a ação do LH, ele meio que se transforma numa glândula. Vamos falar assim, se transforma numa glândula que passa a produzir progesterona. Então esse corpo lúteo está lá produzindo progesterona e se não ocorre a fecundação, ele se degenera e para de produzir a progesterona e a gente tem uma queda nos níveis de progesterona e estrógeno no nosso organismo. Esse é basicamente o ciclo ovulatório, o ciclo de ovulação, o ciclo ovariano. Não sei, não lembro exatamente o nome. Mas é basicamente isso. Agora, o ciclo menstrual. O ciclo menstrual é dividido em 4 partes.
fase menstrual, que é quando ocorre a menstruação, fase proliferativa, fase lútea e fase isquêmica. Que porra é essa? Calma, vou explicar. A gente coloca como primeiro dia do ciclo o primeiro dia de menstruação. Então o ciclo começa na fase menstrual, que é a fase menstrual é quando a gente menstrua efetivamente. Então é quando rola a descamação do endométrio, que aí vai embora junto com o sangue lá dos vasinhos do nosso útero. É basicamente isso. A fase proliferativa, ela também é chamada de folicular ou estrogênica, alguma coisa assim. Ela coincide com o período em que o folículo no ovariano, né, está em crescimento. Então, o folículo que está lá em crescimento no ovário está liberando estrogênio. Esse estrogênio, ele atua sobre o endométrio, fazendo com que ele comece a se espessar. Então, ele começa a se preparar para mais para frente, talvez, receber o óvulo fecundado. Então, o estrogênio está agindo lá durante a fase proliferativa, é por isso que chama proliferativa, porque a proliferação do endométrio. Mentira, eu não sei se é realmente por isso, mas eu imagino que seja. Nessa fase rola um aumento de 2 a 3 vezes o tamanho do endométrio, então ele cresce pra caramba. Próxima fase é a fase lútea, que coincide com o surgimento e o crescimento do corpo lúteo, que, lembrando, é o folículo sem o óvulo, quando o óvulo sai. Então, esse corpo lúteo está lá produzindo estrógeno e progesterona. Então, a progesterona que está sendo liberada pelo corpo lúteo faz com que o endométrio se espesse mais ainda. Então, aqui já rolou a ovulação, seu óvulo tá lá bonitinho, indo, caminhando assim, pela tuba uterina, tá indo lá. Aí, assim, é nessa fase que pode ou não ocorrer a fecundação. Se rola a fecundação, o corpo lúteo continua produzindo progesterona e o óvulozinho fecundado acaba se implantando na parede do útero e no endométrio, né? E começa o desenvolvimento embrionário do bichinho, né? Da pessoa. Então, né? Começa realmente a formar o ser humano. Se a fecundação não acontece, o corpo lúteo degenera, ele vai se degenerando e tal. Então, como ele degenera, ele para de produzir estrógeno e progesterona e a gente tem uma queda nesses níveis de estrógeno e progesterona. Nisso, a gente entra no que a gente chama de fase isquêmica. Nessa fase isquêmica, rola meio que uma constrição assim, dos vasos sanguíneos, deixando o nosso endométrio com uma aparência, como que chama quando a pessoa tá branca? Pálida. Isso, pálida. Ai, olha eu fazendo propaganda de água. Aí, essa constrição desses vasos sanguíneos faz com que o restinho de progesterona e estrógeno que o corpo lúteo em degeneração está produzindo não cheguem no endométrio. Então, ele para de receber esse suprimento de hormônio e do próprio sangue. No final das contas, isso acaba causando o que é chamado de necrose isquêmica, que é basicamente a morte desse tecido. Com isso, acaba rolando a menstruação, porque o endométrio vai se desprendendo, vai se descamando, se desprendendo, e conforme ele se desprende, ele vai expondo vasos sanguíneos e é por isso que sangra. Aí demora de 3 a 5 dias para que essa camada toda de endométrio seja expulsa do corpo, e aí começa todo o ciclo de novo. O FSH atua sobre o folículo lá no ovário, e aí o folículo lá no ovário começa a se desenvolver, e aí ele libera estrógeno, que faz com que o endométrio comece a se espessar, entendeu? É um ciclo eterno. Ou não, né? Porque a gente tem um número contado de óvulos, na verdade. Não é que nem os homens que passam a vida inteira produzindo espermatozoide. O desenvolvimento dos gametas, quer dizer, os espermatozoides e os óvulos, são chamados de espermatogênese e ovogênese.
A espermatogênese ela acontece durante toda a vida do homem. Já a ovogênese ela tem o seu início no nosso desenvolvimento embrionário, então é quando a gente está lá dentro da barriga da nossa mãe. Já começa a ovogênese e tal, que produz os folículos primordiais, primários, eu não lembro se é primordial ou primário o nome. Então, quando a gente já nasce com todos os nossos folículos primordiais. É por isso que falam que mulheres mais velhas têm riscos de terem mais problemas na gravidez. Não na gravidez, mas no embrião, na pessoa. Porque aquela célula lá, ela já existe há muito tempo. Assim, ela completa as suas divisões celulares para formar o óvulo durante a ovulação. Só que esse desenvolvimento da célula, ele ocorre, grande parte dele, a maior parte dele ocorre quando a gente está dentro da barriga da nossa mãe ainda. Então, conforme a gente vai crescendo, essas células, elas, eu, por exemplo, tenho 21 anos. Todos os meus folículos primordiais têm 21 anos. Então, quanto mais velha uma célula mais chances ela tem de ela dar algum problema. Seja de divisão celular, seja de divisão de cromossomos. Então, por isso que falam que mulheres mais velhas têm mais chances de terem bebês com problemas. Entendeu? Porque as células já são velhas. Então, é basicamente isso que acontece dentro do seu corpo, meu corpo, nosso corpo, nossos corpos, durante o ciclo menstrual todo. Aí, existem vários assuntos que podem ser puxados daí, né? Por exemplo, qual que é a ação do anticoncepcional sobre o nosso corpo, anticoncepcional hormonal, anticoncepcional não hormonal, ação da pílula do dia seguinte. Tem muito assunto que dá pra puxar, mas eu acho que isso aí fica para outro vídeo, né?